O período chuvoso preocupa as prefeituras da macro-região. Diversas cidades enfrentam problemas estruturais. Um desafio para as gestões. Acompanhe no nosso bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura de Ribeirão Preto, o Fernando Junqueira. Em São Carlos, o secretário de Infraestrutura, João Batista Miller. E em Araraquara, o subsecretário da Defesa Civil, Coronel Alexandre Luiz dos Santos. Em Franca, o secretário de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirilandelli. Começando aqui por Ribeirão Preto, Fernando, até pouco tempo atrás a gente se preocupava com alagamentos que estavam crescendo na cidade. Agora, algo muito pior do que os alagamentos retornou, que são as enchentes. Pelo menos desde o ano passado, a gente tem registrado enchentes na Jerônimo Gonçalves, na Francisco Junqueira e muito na Via Norte. Essa situação está ficando preocupante. Que herança restou para o atual governo? Boa tarde a todos. A grande herança para esse governo atual, do prefeito Ricardo Silva, aqui na região de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, ele vai ter que fazer um planejamento muito bem estruturado e focar muito na região metropolitana, porque Ribeirão Preto ele faz parte de uma cidade onde ela está num ponto mais baixo. Então nós temos cidades importantes como Cravinhos, como Serrana, com outras cidades aí ao entorno de Ribeirão Preto, que infelizmente a água ela tem que vir para o ponto mais baixo. Então, a macrodrenagem vai ser muito importante para que o futuro prefeito, o prefeito atual, né, o prefeito Ricardo Silva, possa ter dias melhores. E esse problema da drenagem, ela é muito importante, porque Ribeirão Preto já faz alguns anos, eu acho que talvez mais de 15 anos, que fez um projeto de macrodrenagem na cidade de Ribeirão Preto. Entra macrodrenagem, microdrenagem e os loteamentos que estão sendo feitos na cidade de Ribeirão Preto, eles estão sendo feitos com muita responsabilidade, onde a Prefeitura Municipal, por intermédio, começa pelo planejamento, Secretaria de Meio Ambiente e por aí vai. Secretaria de Infra, Secretaria de Obras. Tem feito os cacimbas para que essa água, porque para onde que ela vai? Sempre para o Retiro Saudoso. Nós temos problemas graves para serem resolvidos, mas eu acho que se usar a engenharia, o bom senso, eu acho que a gente pode resolver esse problema com mais facilidade. João, São Carlos tem problemas já de alguns anos com alagamentos e enchentes, sobretudo na região central. Nós, infelizmente, tivemos registros de mortes causadas em momentos de chuvas mais fortes. O senhor está num governo que é continuação do anterior. Qual é o plano e em que pé está as execuções que foram prometidas até então? Olha, há 4 anos, nossa administração vem investindo no combate às enchentes. Nós temos problemas sérios na cidade de São Carlos, tanto de microdrenagem como de macrodrenagem. Executamos aproximadamente 27 obras nos últimos 4 anos de microdrenagem em vários bairros da cidade de São Carlos. Na questão da macrodrenagem, nós tínhamos 2 pontos com problemas sérios. Por exemplo, na rotatória do Cristo, na confluência de 3 importantes córregos da cidade de São Carlos, nós conseguimos solucionar o problema no último ano, porque nós fizemos uma parceria com a empresa Rumo, que investiu aproximadamente 80 milhões de reais e a prefeitura aproximadamente 20 milhões de reais para poder ampliar a vazão do córrego do Monjolinho sobre a linha férrea. Ou seja, essa macrodrenagem está solucionada. O nosso maior problema hoje continua sendo a macrodrenagem que tem relação com a parte comercial, onde está o mercado municipal, que por ali passa o córrego do Gregório e também do Simeão. Nós contratamos uma empresa
empresa através de licitação, já conseguimos os projetos, já inclusive protocolamos o pedido em Brasília, no Ministério das Cidades. São obras de altos valores, uma delas 280 milhões de reais e outra de 140 milhões de reais, que certamente o município, sem o apoio dos governos federal e estadual, certamente não terá como executar. Mas o mais importante é dizer que nós estamos avançando, já temos projeto executivo e o nosso objetivo é cumprir o nosso compromisso de campanha e executar nos próximos 4 anos. Coronel, Araraquara, depois da tragédia que aconteceu em 2022, recebeu um investimento histórico, né? Justamente para essa área de infraestrutura e drenagem. As obras que vão ser realizadas na cidade, só elas bastam ou elas vão ter que ser acompanhadas de uma política e de drenagem, anti-enchente e tudo mais? Bem, boa tarde a todos. Araraquara, ela se encontra hoje com uma obra em andamento, próximo ao terminal rodoviário, que era a Via Express. Ali está sendo feita todo o alargamento e a reconstrução de toda a lateral desse córrego que passa ali. E temos a possibilidade também de fazer os piscinões, que são em torno de Araraquara, são pelo menos 3 piscinões. E esses piscinões, sim, se forem efetuados, né, que é uma verba aqui do governo federal, poderá, sim, amenizar e muito os alagamentos, as enchentes em Araraquara. Mas as mudanças climáticas, elas têm demonstrado que está tendo muitos eventos extremos. Então, chove-se muito, muito, num espaço de tempo, assim, razoável, num determinado local. E isso acaba ocasionando aí as enchentes, os alagamentos. Então, dizer que vai resolver 100%, não podemos jamais dizer isso. Mas vai sim mitigar, vai suavizar, com certeza, aí, alguns pontos aqui da cidade. E aí, por isso que a Defesa Civil, ela possui os mapeamentos de risco. Araraquara hoje tem 23 pontos de risco de alagamentos, de enchentes, monitorados, e nós acreditamos que com essas obras a gente pode suavizar, mas 100% nós não podemos garantir porque as mudanças climáticas estão cada vez mais extremas. Perfeito. Luiz, em Franca, historicamente, nós temos na região ali dos córregos imagens que marcam toda vez que tem uma chuva um pouco mais forte, né? As imagens que percorrem a nossa macro-região, o telespectador já deve estar acostumado a ver. A cidade parece que se transforma num grande rio, numa grande corredeira. Prejuízos incontáveis já tivemos em Franca por conta disso. Tem data marcada para isso acabar? Boa tarde. Sim, a gente tem os projetos, né, para esses córregos, né, os canais do Bagres, do Cubatão, e projetos, né, de recursos na ordem de 38 milhões de reais para que a gente possa diminuir ou eliminar esses problemas de enchentes na cidade, né, que com a urbanização descontrolada, né, desregrada, isso acabou ocasionando impermeabilização da cidade e a condução da água diretamente para esses lugares que não tinham o controle. E agora, com os projetos, com os investimentos, a gente vai poder solucionar esses problemas, né, dando maior qualidade de vida para a população. E monitorando os outros pontos também, né, todos os pontos da cidade com pontos de alagamento. Já fizemos várias obras, né, em torno já de 11 milhões de reais de obras de drenagem em vários pontos da cidade, e estamos elaborando, no momento já estamos com 10 projetos em andamento, elaborando para poder captar recursos, né, para poder executar, porque são sempre obras de grande dispensa de recursos, né. Então a gente precisa das parcerias, dos projetos para poder captar recursos e executar essas obras. Fernando, eu ouvi do governo esta semana que está sendo feito um levantamento muito criterioso por parte da Secretaria de Infraestrutura daqui de Ribeirão a respeito das obras que foram entregues. A grande verdade é que a gente recebe testemunhos e mais testemunhos de comerciantes e moradores
que quase todas as obras entregues de mobilidade vieram com grandes problemas de drenagem. A gente está vendo alagamento onde não havia antes. Essa situação é emergencial? Felipe, com certeza, eu acho que o poder municipal, a gente está vendo que todas as cidades que estão participando conosco nesse programa tão importante, os problemas são muito parecidos. O problema de macrodrenagem é complicado, micro também. Eu acho que Ribeirão Preto está tendo a responsabilidade de melhorar. Inclusive, não sei se todo mundo se lembra, porque eu fiquei vendo o problema de Franca, de São Carlos, de Araraquara. Por a gente ser da mesma região, a gente sabe dos problemas diariamente, né? E Ribeirão Preto já fez uma obra anos atrás que está sendo refeito agora na Marcondes Salgado e na São José, que são galerias. Só que o que acontece? Toda essa água, inclusive a gente escutou bastante de mudanças climáticas, que realmente as precipitações estão vindo com muita força. Tem chuva de 60, 100 milímetros. Isso é muita água por metro quadrado. É muito problemático. E não existe projeto futuro. Então, precisou se rever esses projetos, reanalisar esses projetos e realmente refazer. Só que no caso de Ribeirão Preto, no nosso caso específico, a gente tem problemas graves. Eu acho que, inclusive, pela IARP, eu estive visitando os secretários, tanto de obras quanto de infraestrutura, de planejamento e de meio ambiente, que isso aí junta, é o pacote para se realmente ter uma cidade pensada no futuro. A gente sabe dos problemas, a gente ouve muito falar em piscinões, né? Então, isso daí são alternativas que a gente vai ter, que dos grandes centros já estão acontecendo. Então, nós, da nossa macro-região, eu acho que a gente realmente tem que pensar, falar com nossos governantes, para a gente trabalhar em comum, em junção com o governo estadual e com o governo federal. Como todos falaram aqui, sozinho o município não vai ter porte para executar esse tipo de obra. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de realmente usar a Associação de Engenharia, os técnicos locais, para realmente falarem sobre os problemas existentes. E a gente tem um programa mais de Estado do que de um programa da Prefeitura, por exemplo, que cada prefeito pode ter 4 anos de mandato. Então, a gente tem problemas aqui que talvez vão demorar 8 anos, 12 anos para ser feito. Então, tem que ter um comprometimento, é isso que a gente está fazendo pela nossa Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nossa IARP, com os governantes e orientando, ao menos passando o nosso ponto de vista para ajudar a cidade a melhorar, para evitar esses problemas. Porque, não sei se todo mundo concorda, sempre são os locais menos privilegiados, onde a gente tem os maiores problemas. O Jardim Pantanal, em São Paulo, que é lá no Rio Tietê, nós temos aqui casos semelhantes aqui em Ribeirão Preto, perto do aeroporto. Então, são problemas que o pessoal faz invasão, não pensado, e hoje o poder público precisa estar muito atuante, muito vigilante para que isso não aconteça, para que essa população menos privilegiada possa ter problema futuro e ter sofrimento de perder o pouco que tem com uma chuva mais forte, como tem ocorrido. É isso que eu penso sobre Ribeirão Preto. João, obras, elas têm prazo de validade. Então, a gente tem que falar de políticas públicas, de planejamento, de estratégia. São Carlos é um polo de técnica, de tecnologia e de ciência. Tem profissionais aí que são referência nacional. Será que o poder público faz a parceria na medida que pode? Ou será que aproveita o quanto a cidade tem para oferecer? Olha, para contratar a empresa através de licitação, para definir as obras importantes no combate às enchentes na região central, na região do mercado municipal, nós utilizamos o potencial desses técnicos, especialistas em drenagem urbana.
O termo de referência foi elaborado com a participação do Ministério Público e também desses técnicos. Foram 14 meses debatendo esse termo de referência. As obras, a execução das obras, elas foram definidas pela empresa que venceu a licitação. E aqui em São Carlos, esse grande problema que nós temos de macrodrenagem do mercado municipal tem a necessidade da implantação de alguns piscinões, chamado tecnicamente de reservatórios de retenção de águas pluviais. Nós estamos com a previsão de 4 piscinões, um deles enorme aqui na região do Fórum Criminal de São Carlos, no Fórum Civil de São Carlos, porque com a água de chuva você tem 2 saídas, ou você abre para ela passar, ou você segura para que ela não chegue onde não vai passar. E nós temos um estrangulamento na Rua Episcopal, ali no Mercado Municipal, que não permite que toda a vazão do córrego do Gregório consiga chegar ao seu destino final, que é lá no cruzamento de 3 córregos, na confluência de 3 córregos, lá na rotatória do Cristo. Então, assim, nós aproveitamos esse potencial na elaboração do nosso termo de referência, mas quem definiu as obras que são importantes, dimensão desses piscinões, num total de 4 ao longo do córrego do Gregório, foram os técnicos especialistas. É uma empresa de renome chamada Hidroestúdio, que fez inclusive obras lá no Pacaembu, em São Paulo, em Campinas, aí em Ribeirão também Hidroestúdio já fez trabalho e está fazendo agora Rio Claro e São Carlos. Então nós usamos sim o potencial do conhecimento dos nossos técnicos locais aqui em São Carlos. Coronel Alexandre, a Defesa Civil sempre monitora as ocorrências e as consequências dos episódios de chuva, não é? E como o senhor mesmo disse, a gente tem registrado elas cada vez mais potenciais, né, com potencial de destruição. Nas nossas cidades, a gente ainda não viu certas tragédias que estão espalhadas pelo Brasil, mas se não cuidarmos, elas estão batendo a nossa porta. Exatamente, né? As mudanças climáticas hoje, como já foi falado aí por vários aí, as cidades, por mais que elas tenham todo o sistema dela de drenagem, mas uma chuva que nem choveu em São Paulo, 144 milímetros por 3 horas, a estação do metrô encheu rapidamente, não existe sistema de drenagem que vai comportar um volume de água tão grande numa localidade específica. Então, a gente tem que estar preparado exatamente através da sua defesa civil. Hoje nós temos os alertas que são emitidos, temos os alertas emitidos pela Defesa Civil de São Paulo e temos os alertas locais. Araraquara está cadastrada no IDAP, que é uma interface de divulgação de alertas públicos, ligado ao SENAD, que é o Centro Nacional de Desastre. A gente consegue emitir o alerta do quanto que vai chover, a possibilidade se vai ser uma pancada de chuva, quantos milímetros também, uma previsão, é claro, orientando a sociedade, jamais colocando em pânico. E também fazer trabalhos da Defesa Civil no tocante de treinamento de núcleos de proteção e defesa civil, para que aquela via seja interditada, para que as pessoas não entram naquela enxurrada, naquele ponto de alagamento, que são chamados NUPDECs, que são os núcleos de proteção e defesa civil. Em Araraquara eu tenho alguns núcleos de proteção e defesa civil que o pessoal são treinados para fechamento de ruas, onde tem pontos críticos de alagamento. Então nós sabemos que vários bairros, né, os pontos críticos, a gente tem que dar o treinamento para esse NUPDEC, os núcleos, e aí sim a gente evitar que pessoas que usam o trânsito passem por esses locais e acabam sendo vítimas em decorrente das fortes chuvas que a gente tem aí na época de verão. Então, são medidas preventivas que acabam ajudando muito a comunidade. Luiz, falando nessas medidas preventivas, antes das obras chegarem, Franca tem um plano de contenção de danos ali para abraçar a comunidade, o comércio que é muito atingido pelas enchentes? O município de Franca conta com o pessoal da Defesa Civil, né, que quando há uma ocorrência desse tipo, é acionado junto com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Infraestrutura, Ação Social, para dar esse suporte.
E Franca também tem um plano de drenagem urbana, onde a gente tem os estudos dos locais com os problemas que existem na cidade, né, para que a gente possa ter, monitorando os lugares, saber que ações atingir ali nesses pontos, né. Então, a cidade ela tem uma estrutura bem interessante para isso, e com esses planos, projetos, né, a gente vai monitorando, vai desenvolvendo cada vez mais a melhoria para a população, né, resolvendo esses problemas de enchente, que a gente percebeu aí pelos outros entrevistados que isso é em todas as cidades, né, um problema difícil de resolver, né, mas que todo mundo está empenhado para poder buscar soluções, né, de resolver, porque causam muitos danos, né, e esses danos a gente tem que saber também reparar eles e como resolver e dar suporte para a população, né. Então, aqui em Franca, né, como eu disse, as secretarias, quando há uma ocorrência desse tipo, se unem, né, para dar o suporte para a população, né, e a gente tem trabalhado muito para poder resolver os problemas com os projetos, e os empreendimentos novos, os loteamentos também novos, já contam ali com uma necessidade de estudos hidrológicos, né, para que a água seja devidamente conduzida, né, lançada nos córregos, para também não causar erosões, e aí também tem um problema ambiental. Então, Franca já vem há muito tempo já organizando e controlando os empreendimentos novos, para que a rede existente ela possa suportar e dar tempo da gente poder estudar e resolver essa situação. Perfeito. Participaram desta edição do Jornal da Clube em Ribeirão Preto o presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura de Ribeirão, Fernando Junqueira. Em São Carlos, o secretário de Infraestrutura, João Batista Miller. Em Araraquara, o subsecretário da Defesa Civil, Coronel Alexandre Luiz dos Santos. E em Franca, o secretário de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli. A todos o nosso muito obrigado.